Pessoal, caiu a conexão, vamos lá, voltando para a vaca morta. Qual que é o nosso tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre o Doppler vascular para o clínico. O que um médico, no geral, precisa saber sobre Doppler vascular? O que acontece, pessoal? Uma coisa que é muito comum, eles confundirem o aparelho do ultrassom Doppler com o exame, né? Então, é muito comum alguém chegar e pedir assim, ultrassom Doppler, e não sabe o que é. E assim, se a gente tem um aparelho, ele pode ser usado para vários lugares diferentes. Então tem tanta informação que a gente consegue pegar com isso, que é uma coisa fantástica. Vale a pena você conhecer, tá? Então o que acontece, galera? Saiba o que você está pedindo, saiba como que funciona o exame, e com base nas informações de como funciona esse exame, a gente consegue lidar com a situação, consegue saber o que está acontecendo, tá? Sabendo o que ele pode te oferecer e como ele funciona, você consegue ter dados a mais, tá? Então, isso é uma coisa super importante da gente saber, tá bom? Então, vamos lá, galera. O que acontece? Hoje a gente vai falar sobre o que o médico, no geral, precisa saber sobre o Doppler vascular, tá? Então, vamos lá, galera. O que acontece? Primeira coisa que a gente vai saber, o que é o ultrassom? O ultrassom funciona como, galera? O ultrassom, ele emite um som, e daí, com base no quanto volta desse eco, desse som de volta, ele gera uma imagem, tá? Então, o que acontece? Deixa eu pegar aqui uma imagenzinha, ficar mais fácil isso daqui, ó. A base do ultrassom é isso daqui que a gente tá vendo nessa imagenzinha aqui, ó. Ele pega, solta um... Peraí, cadê? Não é essa daqui, só um segundinho. A imagem é essa daqui, ó. Ele vai jogar um som e, baseado no quanto volta dessa imagem, ele gera uma escala de cinza. Então, eu consigo ter ideia da densidade das estruturas, tá? Então, com isso, eu consigo gerar imagens, tá? Isso foi inventado, se não me engano, no final da década de 70, tá? E foi uma coisa que mudou o jogo. Você tem o potencial de ver muito mais coisa, podendo identificar o que está acontecendo. E isso permite que você consiga identificar algumas alterações em vísceras sólidas, em alguns tipos de estruturas em várias regiões diferentes, em partes moles, né? Só que tem algumas limitações, tá? Quando você lida com um som passando por uma estrutura, quando ela muda a estrutura, ela vai mudar a velocidade com a qual passa esse som, e isso vai mudar também o quanto ela consegue voltar de som. Então, por exemplo, se você tiver líquidos cada vez mais densos, o mais denso vai ficar mais claro, né? Ele vai transmitir mais rápido. Só que, por outro lado, se você tiver uma bolha de ar no caminho, às vezes o som não consegue seguir em frente, tá? Então, o que acontece? Você tem algumas limitações, por exemplo, no abdômen. No abdômen, se você tiver uma alça de intestino ou tiver uma região com ar, você acaba não conseguindo ver o que tem embaixo. Então, por exemplo, no tórax a gente acaba sendo mais limitado para ver ultrassom. Você acaba sendo mais limitado em relação a retroperitônio, porque você manda o som, ele não vai passar através das alças de Delgado. Então, tem umas limitações em relação a isso, tá? O pessoal já tá chegando. Já compartilha a live, galera, antes que eu esqueça. Então, o que acontece? Quando você solta o som, dependendo do quanto volta, ele gera uma escala de cinza, né? E daí o que acontece? Você vai criar uma imagenzinha assim, ó. Daí aqui, ó, cadê? Papapá, aqui, ó. Ele vai gerar uma escala de cinza. E daí o que acontece? Quanto menor a... Ai, fugiu o nome agora. Número de hertz. Quanto menor a frequência dessa onda, mais ela penetra. Então o que acontece? Você vai ter uma situação que é o seguinte: para você poder pegar alguma coisa que vai penetrar mais, eu posso diminuir o tamanho do meu transdutor e eu posso fazer transdutores mais angulados. Por exemplo, o transdutor linear, que é esse primeiro aqui, geralmente é de 8, 10 Hz, às vezes 12 Hz. Tá? Eu tenho uma imagem, uma definição de imagem muito melhor. Só que ele penetra menos. Você precisa penetrar de um transdutor, por exemplo, Olha que estranho. Aqui. Um transdutor, por exemplo, de um convexo, que é essa imagem aqui do meio. Tá? Geralmente isso tem 5, 7 Hz. Esse daqui geralmente é o que é utilizado para fazer ultrassom de abdômen.
tá? E daí com ele eu consigo ter uma definição um pouco maior, eu consigo penetrar um pouco mais, mas eu perco um pouco de resolução da imagem. Se eu precisar entrar muito mais por um espaço muito menor, eu posso fazer o que a gente chama de pegar o microconvexo ou o transdutor setorial, que é o último, que é o C lá embaixo. Então o que acontece? Ele abre muito ângulo e eu consigo entrar em janelas muito pequenas para poder fazer, por exemplo, o Doppler transcraniano, para poder avaliar a parte do cérebro, para avaliar a fontanela, essas coisas, e avaliar, por exemplo, o coração. Daí eu consigo entrar nos espaços torácicos. Olha a diferença de resolução que tem entre um ecodoppler, um ecocardiograma e um Doppler de carótidas, por exemplo. A diferença de imagem é gritante. Por quê? Por causa da resolução do aparelho, tá? Então o que acontece, galera? O que tem que ter na cabeça? Você vai ter limitações de acordo com o tipo de aparelho que você tem. E em especial o Doppler vascular, ele faz uma outra coisa que é muito interessante. Ele vai pegar o som do sangue passando no vaso e ele consegue ver qual a velocidade desse sangue, certo? Vendo a velocidade desse sangue, o que ele vai fazer? Ele vai chegar e ele vai conseguir pegar e ver para onde esse sangue está indo, e ele consegue ver também qual o sentido do sangue e qual a velocidade. Então olha que interessante, o princípio que ele faz é mais ou menos isso daqui, ó. Isso aqui é o que a gente faz com o Doppler de canetinha, o Doppler vascular, aquele transdutor que muita gente lembra quando vai passar lá na ginecologia, que usa para pegar o batimento fetal. Então o que acontece? Você coloca o transdutor direcionado para o coração do bebezinho e você ouve o batimento do coração do bebezinho. Essa que é a lógica. A lógica dele é exatamente essa. Só que transpondo isso, o que a gente faz? Eu consigo pegar, se eu juntar isso aqui, que é o Doppler linear, eu consigo, o Doppler de ondas contínuas, eu transponho isso para aquela imagem bidimensional que eu tenho no ultrassom. E daí eu consigo ter uma imagem mais ou menos assim, ó. Cadê? Mais ou menos assim. Olha que interessante. Quando eu coloco isso, eu coloco um esquema de cor. E daí o que acontece? Com isso, imagina que tem um vetor aqui, tem uma setinha. Aqui você está vendo um corte longitudinal de uma artéria e uma veia. Geralmente a gente padroniza cabeça para o lado esquerdo e pés para o lado direito. Nesse caso aqui é uma artéria femoral superficial. Artéria e veia femoral superficial. Então o que acontece? A gente padroniza a cabeça para a esquerda e o pé para a direita. Então o que acontece? Se eu pegar esse vetor, nota que a artéria está angulada e tem um quadrado, né? Então o que acontece? Esse quadrado, o nome técnico dele é o box. O que acontece? Se eu decompor ele, que nem aqueles negócios de gráfico ortogonal, lembra da época da faculdade, do vestibular? Então o que acontece? Eu tenho um vetor que está subindo, certo? Então o que acontece? Se na hora que eu decompor eu jogo ele na vertical e jogo na horizontal, se eu decompor ele na horizontal, na vertical, ele estiver subindo, ele vai ficar vermelho. Então eu sei que o vaso de cima está levando sangue para a direita. E eu sei que o vaso de baixo está levando sangue para a esquerda, porque na hora que eu decomponho o vetor do fluxo, ele vai estar descendo. Então com isso eu consigo ver para onde o sangue está indo e eu consigo também medir de forma objetiva a velocidade do fluxo. E olha que legal isso daqui. Tem uma lei da física que chama lei de Poiseuille, né? A lei de Poiseuille fala o seguinte: o fluxo por um conduto é diretamente proporcional à quarta potência do raio. Em outras palavras, se eu tiver um cano que passa a mesma quantidade de líquido, por exemplo, sangue, né? E daí o que acontece? Se eu acabar diminuindo o calibre desse cano, o que vai acontecer? Para passar a mesma quantidade de sangue, eu vou precisar aumentar a velocidade. E tem estudo calculando, pela variação dessa velocidade que você encontra nos vasos, o grau de estenose, o grau de fechamento dos vasos. Olha que legal isso daqui. Então, com base nisso, eu consigo avaliar de forma totalmente objetiva se tem alguma estenose num vaso. Então, desse jeito, o ultrassom Doppler consegue mostrar pra gente se tem algum fechamento num vaso. Olha que interessante. Então, desse jeito, eu consigo avaliar
graus de estenose, eu consigo ver se ele é hemodinamicamente significativo ou não. Eu consigo saber qual o grau de alteração que tem nesse vaso. Tá fazendo sentido, galera? Eu tô focando um pouquinho mais na parte da física e de como funciona, para vocês entenderem como que funciona o exame, para sabendo como funcionar o exame, você vai saber o que você consegue extrair dele. Olha que interessante. Sabendo como funciona, é que nem CSI, sabe? O médico, ele brinca de detetive. Se você chegou lá e achou, olha, tem digital em tal lugar, provavelmente o bandido, ele chegou e entrou naquela região. Então, o que você vai fazer? Chama o papiroscopista para procurar se tem digital ali. O papiroscopista não vai falar que é o bandido, mas ele pode falar se tem digital. Se é digital é do cara ou não, ele vai te dar essas informações. Saiba o que o exame te oferece para saber o que você pode fazer. Beleza? Então, olha que interessante. Ele pode te mostrar dessa forma. Ele te mostra sentido do fluxo do vaso, ele te mostra velocidade de fluxo. Agora, vamos pensar no seguinte. Como que é a fisiologia arterial e venosa? O coração é uma bomba, ele manda o sangue em forma de pulso. Então, como que é o fluxo arterial normal? Lembra que o Doppler o ultrassom Doppler é um exame dinâmico. Então, ele mostra pra gente totalmente a fisiologia da coisa. Vê se vocês concordam comigo. O coração contrai, ele vai mandar o sangue, a injeção do ventricular manda o sangue numa velocidade bem alta, concorda? Logo depois o sangue ele para, ele vai voltar um pouquinho para trás, que é o fechamento da válvula aórtica. Volta um pouquinho e depois você vai ter a diástole atrial, que vai encher o átrio. Então volta um pouquinho e volta. Certo? Então o fluxo normal arterial, principalmente em artérias em vasos que têm uma resistência mais alta, como por exemplo, vasos que vão nutrir vasos que vão nutrir musculatura, braço, perna, né? Então o que acontece? Tem um fluxo que a gente chama de fluxo trifásico. Que nem a gente estava falando, você viu aquela imagem em cor, né? Mostrando pra gente para que lado estava o sangue. Mas se a gente pegar um ponto ali e olhar ao longo do tempo, você consegue ver o seguinte: o fluxo normal é isso daqui, ó, galera. Cadê, papapá? O fluxo normal é exatamente assim, ó. Você vai ter a sístole, que é essa primeira subida aqui, a sístole ventricular, o fechamento da válvula aórtica, que ele fica negativo um pouquinho, ele volta, e depois tem a diástole atrial, certo? Então, o que acontece? Aqui você consegue ver como que é o fluxo arterial normal numa artéria de alta resistência. Agora, se a resistência for mais baixa, como por exemplo, num vaso isquêmico que está muito dilatada a periferia, você vai perder algumas coisas desse tipo. O fluxo não vai chegar na linha zero, ele não vai parar. Ele vai ficar o tempo todo indo para a extremidade. Por quê? Porque não tem resistência, ele vai continuar o tempo todo positivo, vai ficar o tempo todo indo lá para frente. Tá? A gente padroniza como indo para a extremidade positivo e voltando para o coração como negativo. É mais ou menos assim que a gente coloca, certo? Então o que acontece? Se você tiver um fluxo de baixa resistência, o que vai acontecer? Por exemplo, um fluxo de uma carótida. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem. Eu estou sem imagem de carótida. O que acontece? Se eu tiver uma imagem carotídea, o que vai acontecer? Esse fluxo ele vai ficar o tempo todo acima da linha zero. Aqui no caso, ó, eu tenho uma imagem essa imagem aqui ela tem o quê? Você vai ver que esse fluxo tem uma resistência mais baixa, porque ele está o tempo todo indo para frente, tá? Também essa imagem aqui, essa primeira e essa segunda, são imagens de baixa resistência. Olha como você não tem ele está indo o tempo todo, vai ter o fluxo assístole e ele vai diminuindo, né? Olha que interessante. Isso aqui é uma artéria de baixa resistência. Nesse caso, você consegue pensar, por exemplo, num vaso que está isquêmico ou vasodilatado distal, a vasodilatação pode provocar isso, ou, por exemplo, é um órgão que tem uma baixa resistência, como, por exemplo, o cérebro, certo? Então, por exemplo, a carótida interna tem um fluxo muito parecido com esse. A onda da carótida interna é muito parecida com isso. Tá? E olha que interessante, se eu tiver uma oclusão ou uma estenose antes do ponto que eu estiver olhando, você pode mudar o perfil dessa onda. Então o que acontece? Olha que interessante, se eu tiver, por exemplo, olha essa imagenzinha aqui, ó. Aqui está a artéria normal, uma feromona superficial com fluxo trifásico normal, sístole ventricular, fechamento da válvula aórtica e diástole atrial. Se eu tiver uma situação em que eu tenho uma estenose proximal, você pode ter o quê?
Você pode perder esse padrão trifásico e você pode passar a ter um padrão que você perde essas três coisas. Então pode ficar um padrão bifásico. Você perde o fechamento da válvula aórtica. Fica um padrão mais ou menos que nem essa segunda imagem. Ou então, se tiver um fechamento muito mais, uma oclusão, por exemplo, mais longa, você começa a ter o quê? Você começa a diminuir o que a gente chama de tempo de velocidade, pico de velocidade, o tempo de velocidade sistólico, o tempo de aceleração sistólica, que é o quê? O tempo que leva para sair do mínimo até o máximo. Por quê? Porque se tiver ocluído para cima, vai ter que passar por colaterais para depois subir. Então vai subir mais lento, depois baixa mais lento, que a imagem está lá embaixo. E olha que interessante, se acontece isso do sangue ter mais dificuldade para ir lá para a extremidade, o tecido lá para frente, ele vai ficar mais vasodilatado. Por isso que a imagem lá de baixo é o que a gente chama de imagem de onda monofásica. Então você tem uma fase só, que é a fase positiva, não tem uma fase negativa. Tá dando para acompanhar, galera? Tá muito Estação Ciência para vocês? Beleza? Então o que acontece, pessoal? Vamos lá, cadê? Papapá. Onde tá o negocinho de tirar a imagem? Aqui, pronto. Beleza, pessoal? Se tiver muita Estação Ciência, vocês me param, tá? Eu tô pegando um pouquinho mais pesado para vocês entenderem o que o aparelho te mostra, tá? Em relação a fluxo venoso, como que se dá o retorno venoso, galera? Vocês já pensaram nisso daí? A gente não tem um coração na extremidade. Então, o que acontece? Você tem o seguinte, quando você inspira, você faz pressão negativa no tórax. Se faz essa pressão negativa no tórax, você puxa o sangue da cabeça e dos braços. Quando você inspira, você joga o teu diafragma para baixo, você aumenta a pressão intraabdominal, diminui a pressão intratorácica. Quando você expira, você joga o teu diafragma para cima, você baixa a pressão intraabdominal e isso vai fazer com que aconteça o quê? Você baixando a pressão intraabdominal, você puxa o sangue das pernas. Então aí acontece uma coisa chamada fasicidade respiratória. Então o fluxo da veia varia de acordo com a respiração. E isso a gente consegue ver, olha que bonitinho isso daqui, pessoal. Você consegue ver isso bonitinho na veia. Olha, peraí, cadê? Isso aqui é outra coisa. Cadê? Papapá, peguei a imagem errada, só porque eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó, olha que bonitinho. Aqui está pegando a onda na veia, né, na femoral comum. E olha que legal ali embaixo. O fluxo da onda voltando, variando com a respiração. Então, o que a gente pode fazer? Eu consigo ver, por exemplo, num paciente de varizes, se eu tenho uma veia superficial, que quando a pessoa faz um valsalva, faz uma força, o líquido está voltando. Eu consigo ver se tem refluxo. Ou então, por exemplo, se eu tiver uma destruição de válvulas numa veia profunda, eu consigo saber se tem refluxo venoso. Tá? E que nem a gente estava falando, a gente padroniza o que vai, por exemplo, para a extremidade como positivo e o que volta como negativo. Olha a imagem dessa onda que está aqui embaixo, olha que bonito. Ela varia com o fluxo. Isso aqui é o fluxo normal de uma veia femoral comum. Tá? Então o que acontece, pessoal? Se eu quiser ver, por exemplo, vamos avaliar como está uma safena. Eu quero ver se ela tem refluxo ou não. Então o que eu faço? Eu mando o cara fazer valsalva, olha que bonitinho, o fluxo na safena, faz força de cocô. Daí você chega aqui, ó, fez um valsalva, inverteu rapidinho aqui a onda e depois parou. Por que parou isso daqui e depois voltou? Porque a pessoa pegou, fez força intraabdominal, aumentou a pressão, forçou a voltar o líquido, fechou a válvula, fechou o fluxo. Depois que a pessoa voltou a respirar, soltou o fluxo. Então com isso eu consigo avaliar de forma totalmente objetiva como que está o fluxo, qual o vaso está suficiente e qual vaso está insuficiente. Olha que bonitinho, que legal que é esse exame. Eu consigo avaliar de forma totalmente objetiva como que está a circulação. Então o que acontece? Eu consigo usar isso para poder avaliar como está o fluxo do sangue no vaso. Tá fazendo sentido, galera? Então olha que exame poderoso. Ele consegue mostrar para a gente como que está a circulação tanto arterial quanto venosa. Mas como que eu peço esse exame, pessoal? Eu preciso avaliar, eu saber onde que eu quero ver, né? Lembra que o ultrassom Doppler é o exame, tá? Então, o que eu preciso saber, galera? Eu preciso saber o que eu quero ver, certo? Então, por exemplo, eu quero avaliar se tem trombose. Na trombose, o que você vai ter? Olha que interessante. O trombo é um coágulo dentro de um vaso, certo? Vê se vocês concordam comigo, tá? Joga no chat para ver se faz sentido. Se tiver um coágulo dentro de um vaso, vai estar com fluxo ou sem fluxo nesse vaso? Joga no chat para mim, só para ver se vocês estão acompanhando o que eu estou querendo dizer.
É que eu não sei o quanto tem de lag, então eu não sei quanto tem de espera entre vocês entenderem ou não, tá? Então o que acontece, pessoal? Se eu pegar e tiver ocluído esse vaso, porque tem um coágulo dentro, tem um trombo dentro, não vai ter fluxo. E outra coisa, se eu apertar a veia tem um fluxo, uma pressão muito menor do que a artéria. Então a veia normalmente é uma veia compressível, tá? Então o que acontece? Olha que interessante isso daqui, ó. O padrão normal de uma veia, olha que bonitinho. Se eu pegar uma veia normal, aqui está a artéria femoral comum e a veia femoral comum do lado. A veia geralmente ela é maior que a artéria. Se eu aperto ela, a artéria continua lá, né? E a veia diminuiu bem o calibre. Por quê? Porque eu estou apertando, certo? Agora, se tiver um trombo dentro, o que vai acontecer? Olha que bonitinho, olha o que acontece. Se eu apertar, a veia está aqui até um pouco mais dilatada, e se eu aperto lá do outro lado, eu estou apertando até a artéria lá um pouco, ela está um pouquinho mais apertada, mas a veia continua igual. O que isso significa? Tem coágulo dentro. E o diagnóstico da trombose venosa profunda é feito exatamente assim no ultrassom. Então, pessoal, olha como o exame é interessante. Não é só a avaliação do fluxo, eu consigo avaliar também se tem algum conteúdo dentro desse vaso, certo? Então é dessa forma que a gente faz o diagnóstico de TVP, tá? Esse não é o exame padrão ouro. Padrão ouro geralmente é exame invasivo. Então quando a gente vai avaliar, por exemplo, o TVP, o exame padrão ouro seria a flebografia, mas raramente ele é feito. O que a gente usa muito mais hoje em dia é o ultrassom Doppler, tá? E aí, pessoal, como que eu peço um ultrassom Doppler? Primeira coisa, eu vou usar o ultrassom Doppler quando eu vou avaliar doenças arteriais, eu uso isso para planejamento cirúrgico, tá? Ou quando eu vou pesquisar, por exemplo, em doenças que potencialmente podem ser assintomáticas. Por exemplo, uma estenose carotídea, tá? Uma estenose de carótida a gente vai avaliar, porque pode ser um paciente teve um AVC. Eu preciso ver qual o grau de fechamento da carótida. Isso eu consigo avaliar de uma forma totalmente objetiva, medindo as velocidades das artérias do pescoço. Então eu vejo as carótidas comuns, carótidas internas, carótidas externas. Eu consigo ver a ecogenicidade da placa, tá? Então eu consigo avaliar bem isso. E a gente tem tabelado quais as velocidades normais de uma carótida. Então eu consigo saber se tem estenose ou não com base em velocidades. Por exemplo, uma carótida interna com uma velocidade de menos de 120, eu sei que o grau de fechamento dela é de menos de 50%. Então, a princípio, nada a fazer. Se eu tiver um paciente que tem uma velocidade acima de 230, eu sei que a velocidade dessa carótida é compatível com uma estenose acima de 70%. Isso já chama atenção. Dependendo da situação, pode ter até indicação cirúrgica. É uma coisa que tem que avaliar no risco-benefício de cada paciente, tá? E que mais que a gente tem que ver? Em relação a... Então, o que a gente faz? Em relação a doenças arteriais, ultrassom Doppler arterial, eu uso o Doppler arterial do membro quando eu vou fazer... Quando eu avalio, por exemplo, um paciente isquêmico, tá? De membro, sei lá, um DAOP, por exemplo, se eu tiver numa situação onde o paciente tem risco de perder a perna, eu vou planejar um tratamento cirúrgico. Não adianta o que está fechado, o que importa é a clínica do paciente. Se o paciente tem uma ferida que não cicatriza, tem dor em repouso, aí ele começa a ter indicação. Se você não está planejando mexer nesse paciente, não vale a pena fazer o Doppler arterial. A não ser que você esteja, por exemplo, pesquisando, por exemplo, o aneurisma de Poplite, tá? Que é o tipo de doença que às vezes não dá sintoma. Tá? Mas vamos lá. Em relação a Doppler, você pode pedir também um Doppler de aorta e artérias ilíacas, se você quiser ver graus de estenose nas ilíacas ou quiser avaliar, por exemplo, o aneurisma de aorta, tá? É uma coisa que a gente pode utilizar também, tá? Que mais? Você pode avaliar também no paciente que tem, por exemplo, uma hipertensão portal, eu posso fazer um ultrassom Doppler de veia porta para ver se o fluxo da porta está indo em direção ao fígado, tá? Que é o hépato petal, ou o fluxo está invertido por um aumento da resistência da intrahepática, que é o fluxo hepatofugal, tá? Uma coisa que a gente pode avaliar também, insonando, por exemplo, a porta, tá? O que mais que a gente pode fazer? Eu quero ver um paciente que, por exemplo, tem algumas dificuldades para você pegar acesso central, coisa assim. Eu posso lançar a mão, por exemplo, de um ultrassom Doppler de veias jugulares e subclávias, para ver se esse paciente tem algum vaso ocluído. Tá? O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer um Doppler venoso
de membro inferior para pesquisar por trombose. Isso eu faço com o paciente deitado e vou principalmente comprimindo para ver se tem coágulo, que nem a imagem que eu mostrei. Ou então, se eu quiser fazer um Doppler voltado para varizes, eu faço com o paciente de pé, porque eu quero ver refluxo, que é aquela imagem que eu estava mostrando também de quando você faz o Valsalva. Tá? Então, como que eu peço, por exemplo, vamos pegar a parte prática. Eu estou no pronto-socorro, me apareceu um paciente com uma suspeita de TVP. Ele tem alto risco de ter TVP, tem alta probabilidade no score de Wells, então não adianta eu fazer dímero. Como que eu vou pedir o ultrassom Doppler? O ultrassom Doppler eu peço da seguinte forma, eu vou pedir assim, ultrassom Doppler venoso profundo, né, porque eu quero ver a veia profunda, de, sei lá, membro inferior esquerdo, tá? Então, eu avalio dessa forma. Se eu pedir só ultrassom Doppler, o cara não vai nem saber o que ele quer olhar, tá? Ou, não necessariamente, lembra que a pessoa que está fazendo o exame não está examinando o paciente, então você tem que dar a informação do que você quer, tá? Se você, aquela frase que está na lista dos Países das Maravilhas, se você não sabe o que você está procurando, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, tá? Então é muito importante você saber passar a informação para o colega que vai fazer o exame, para ele poder te dar a informação que você quer, tá? Isso é super importante, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Estou indo um pouquinho mais longe aqui, tá? Então, aqui, ó, eu não escrevo profundo, só venoso. Então, porque na realidade você tem o seguinte, você pode também fazer ultrassom Doppler superficial. Então, você pode colocar assim, ó, ultrassom Doppler, cadê? Ultrassom Doppler, venoso, superficial e profundo de membros inferiores, tá? Nesse caso, o que você está vendo? Você vai ver tanto a parte profunda para ver se tem trombose, quanto a parte superficial para você avaliar. E daí, se você colocar na hipótese tromboflebite ou trombose, você vai ver o quê? O cara vai fazer o exame só querendo comprimir, com o paciente deitado. Se você colocar como suspeita insuficiência venosa crônica, varizes, o cara vai fazer o exame como? Com o paciente de pé, pesquisando por refluxo. É um exame bem mais demorado. Para quê? Para você ver o que fazer numa cirurgia de varizes. Para direcionar, por exemplo, o sangue para as veias profundas. O modo de avaliar é completamente diferente, tá? Nota, olha a importância de você saber fazer um pedido decente. Porque se você não souber como pedir o exame, o cara lá do outro lado não vai saber o que você está querendo, tá? Já para pensar desse jeito? Olha que interessante, tá? Então, o que acontece? Sabendo como você pede o exame, você consegue avaliar melhor, tá? E daí outra coisa, o que a gente tem que fazer? Saiba avaliar, tá? O ultrassom é um exame que as imagens dão muita informação também. Tá? Por exemplo, vamos pegar um Doppler de varizes. Ele vai ver, por exemplo, as veias profundas e a safena. A safena tem a safena magna e a safena parva. A safena magna você tem as veias perfurantes e a safena magna cai na veia profunda. Uma das imagens obrigatórias é a safena magna, por exemplo, entrando na veia profunda. O que seria um refluxo da safena? Você vai ver o fluxo, ao invés de ir de forma voltando para o coração, você vai perceber que quando faz o Valsalva, o fluxo inverte. E uma safena, normalmente, ela tem até meio centímetro. Você pode avaliar se tiver um refluxo muito importante, você pode ver também a dilatação dessa veia. E eles medem também a safena parva, a safena magna, e também se aparecer alguma veia perfurante, que geralmente tem um fluxo que vai do superficial para o profundo, se tiver o fluxo invertido e ela estiver dilatada, também chama atenção. Isso daí te dá totalmente o diagnóstico de qual a ponto de você saber como está acontecendo. Beleza? Tá dando para acompanhar, gente? Saiba como pedir, o que o exame faz e quais as limitações do exame. Por exemplo, eu quero fazer Por exemplo, se eu for avaliar, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma coisa um pouco mais específica. Eu tenho um paciente que tem um aneurisma de artéria esplênica, que é uma artéria visceral, tá? A artéria visceral, ela se mexe conforme o cara respira. Ela se mexe de acordo com a peristalse, se eu quiser pegar, por exemplo, uma artéria mesentérica superior. Então, o que acontece? Para você avaliar, e esses vasos geralmente estão no retroperitônio. Se eu for pegar um ultrassom, a chance de eu não achar esse vaso é muito grande, tá? Então é uma coisa que tem que entender. Conheça o método e conheça as limitações do método para saber qual a melhor forma de você abordar esse paciente, tá? Saiba o que você está querendo e conheça o método. Então você vai conseguir avaliar melhor, tá? Por exemplo, uma situação que dificulta um pouco para a gente poder fazer diagnóstico é se tiver, por exemplo, uma artéria muito calcificada. Por que o cálcio é ruim para o ultrassom?
Porque o cálcio tem uma densidade muito alta e ele vai induzir a pessoa a não conseguir ver abaixo. Ele vai funcionar como uma parede. Ele vai fazer o que a gente chama de sombra acústica. Então você não vai conseguir ver abaixo disso. Tá? Então para pensar. Se você tiver, por exemplo, uma placa muito calcificada, às vezes, por exemplo, você não consegue ver. Onde que as artérias são muito calcificadas? Por exemplo, no paciente diabético. O diabético geralmente tem um padrão de oclusão, que é uma oclusão que a gente chama de poplíteo distal, e ele tem o que a gente chama de calcificação de Monckeberg, que é um tipo de doença aterosclerótica que fecha o vaso, que faz uma calcificação muito grande da túnica média. Então, geralmente, o Doppler acaba sendo mais difícil de fazer nesses pacientes. Nem sempre ele te dá não é tão fidedigno. Tá dando para acompanhar, gente? Eu peguei um pouquinho mais pesado aqui para vocês conhecerem como que é o ultrassom Doppler e como que você vai pedir o exame. Na prática saiba o que o exame te oferece para saber qual informação ele vai te dar, tá bom? Você quer avaliar velocidade de fluxo de um vaso, quer saber se tem algum grau de estenose de uma forma não invasiva e que você possa repetir várias vezes, o ultrassom Doppler é excelente. Se você precisar de uma coisa que vai pegar retroperitônio, região onde está mais escondido, tem muito cálcio, começa a ficar interessante você usar exames mais invasivos, como por exemplo uma angiotomografia ou uma angiorressonância. Tá? Então são coisas que a gente tem que levar em conta. Galera, alguém quer tirar uma dúvida aí ao vivo, alguma coisa? A gente fez uma live de meia hora falando especificamente sobre o Doppler vascular. O que você pode oferecer, o que é o Doppler vascular e como que você pode lançar mão disso. Tá? Então aqui a gente pegou um caso bem específico sobre o Doppler vascular. Tá? Essa live aqui, galera, geralmente eu deixo as lives por uma semana só no nosso canal e depois ela fica só na nossa comunidade de alunos do curso 10 em 12, tá? Esses dias, como eu estou fazendo mudança, um monte de reforma, um monte de coisa assim, tá um pouquinho complicado de mudar as coisas. Tanto é que essa live dessa vez eu fiz aqui só no Instagram, depois eu vou jogar todas elas lá no YouTube, tá? Daí elas ficam por um tempinho no YouTube e depois elas ficam na nossa comunidade de alunos, tá? Mas por enquanto ela vai ficar aqui no YouTube mesmo, tá? Alguém quer tirar dúvida ao vivo, alguma coisa? Não? Então, beleza. Galera, qualquer dúvida, qualquer coisa, me chama no Instagram, beleza? Falou, galera, até mais!